Gente, boa tarde. Não, o telefone, o microfone está alto. Podemos começar, gente? Esperar as meninas ali que estão entrando. Tá boa. Ô, gente, nossa, mas é um prazer, né? Assim, a gente fica pensando, será que um tema desse vai chamar alguém para sentar aqui para nos ouvir, né? Não só ouvir, mas ajudar a pensar, a debater, né? Nós precisamos conversar, né? Nós precisamos falar desse tema que é tão caro, né? Não só as mulheres, mas a sociedade como um todo, né? Diz respeito a nossa cultura, a nossa forma de organização social, que a gente pensa da vida, da reprodução dessa vida e da manutenção da vida, né? Acho que maternidade tem a ver com isso, né? Da nossa espécie, vamos dizer assim, alguém vai pensar por esse lado, né? Em que lugar é esse que a gente ocupa nessa sociedade e que papel que a gente desempenha, né? É um prazer enorme. Todos os anos, a Carreiras chama para uma roda de conversa, né? E a gente, este ano, elegeu o foco a maternidade, o mercado de trabalho e a mulher. Né? A gente precisa falar sobre isso. Né? A gente tem observado, e nós vamos ter 3 pessoas aqui, convivências, conhecimentos e pesquisas nessa área. Então, elas vão dizer como que a maternidade, muitas vezes, tem se tornado obstáculo, impeditivo para o crescimento profissional, nos coloca numa sinuca de bico, né? Eu vou ter filho ou vou ser o sucesso? Vou ter filho, vou fazer carreiras, né? Vou ter filho, vou ter salário, né? E menino gasta, né, gente? É caro, né? Então, a minha história, eu não ensaiei isso não, mas agora eu lembrei, né? Eu deixei para ser mãe aos 38 anos, quando já estava no limite, né, do corpo biológico da reprodução. Né? Então, foi um risco que eu fiz. Mas eu tinha uma carreira pronta nesse momento. Pensava assim, daqui para frente, já ajeitei algumas coisas também, mas não era tudo também, não. Né? Então, a gente passa a ter uma decisão muito mais tarde, e, às vezes, eu tenho, inclusive, amigas que optaram por não serem mães. Né? São sucesso absoluto profissional, mas não têm filhos. Então, isso tudo diz respeito a nós. E mesmo eu já tendo uma vida mais ou menos ajeitada, né, chegava em casa cansada. Eu só falava assim. Eu chegava, os meninos corriam em mim, eu falava, ai, eu estou tão cansada. Aí eles falaram assim, não, mãe, o que você faz? Porque tudo seu é cansada, tudo seu é cansada. Eu falei, estou exausta. Não é? Porque, assim, 8 horas de trabalho e chegava 7 horas da noite em casa. Eu tinha quem cuidava dos meninos, né? Era uma ajudante, uma babá. Ela entregava os 2 pequenos no meu colo. E aí, meia-noite, 11 horas, sei lá, que horas que eu ia dormir, tomar banho, comer. Era coisa de outra existência. Né? Muitos anos foram assim. Bom, então, é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou chamar as nossas convidadas. Né? Eu espero que hoje a gente tenha uma discussão deste tema, mais alguns pontos que nos dê uma reflexão para que a gente pense efetivamente que nós temos responsabilidade sobre isso, né, nas nossas ações de defesa, nos nossos posicionamentos políticos, né, sobre isso, como que nós vamos conseguir, né, espaços sociais em que nós poderemos ser mulheres e profissionais com segurança, sem pirar muito, né, gente? Tá bom? Então, vou chamar primeiro aqui a professora a Maria Cecília, que é nossa professora aqui da Casa do Direito. Você quer se apresentar, Cecília, ou quer que eu te apresente? Porque tem a mini bio aqui, assim, ela é pós-doutora em internacionalização, trabalho e sustentabilidade, né, pela Universidade de Brasília, UNB, pós-doutorada em Direito do Trabalho e Previdência Social, na Espanha, com bolsa de pesquisa da CAPES, doutora em Direito do Trabalho e Previdência Social pela USP, mestre em Direito do Trabalho e pós-graduação pela PUC Minas
e professora nossa, né, do programa de pós-graduação e também de graduação, né? Tem um TEDx maravilhoso, depois ela vai falar sobre isso, convida todos para assistirem, né? Eu acho que, como continuidade aqui, esse debate vai ser muito bom, importante. E nós trouxemos também 2 alunas egressas, né, aí profissionais com carreira, e mães também, mulheres e mães e carreiras, né? A Érica Soares, cadê a Érica? Vem aqui, Érica. Ela é desenvolvedora de software, há mais de 10 anos de experiência, né, com a área de atuação em empresas nacionais e internacionais, formada pelo Cefet MG, como técnica de informática e bacharel de Sistema de Informação pela PUC Minas. E pós-graduação, né, gente, continua, né? Da arquitetura de software distribuído, é isso? Aqui também, nossa aluna também. Muito obrigada, viu? E a Vitória Chagas, que é egressa da psicologia. Pode ficar. É psicóloga com ênfase em clínica pela PUC Minas, especialista em psicologia perinatal pelo Instituto Mater Science. Isso? Muito bem. Então, tá. O nosso grupo aqui composto, eu vou ficar aqui mais de ladinho. Agora eu vou ver que os alunos, né? Eu fiquei muito curiosa, isso foi ideia da minha equipe, hein, gente? De perguntar para os alunos da PUC o que eles acham, se a maternidade interfere ou não na carreira profissional, né? Maternidade e paternidade, assim. Mas a palavra mesmo que foi usada é maternidade. Vamos ver o que os alunos responderam? Vamos assistir ao vídeo. Para a mulher, hoje em dia, é muito difícil, né? Porque muitas das vezes o mercado de trabalho, nessa sociedade machista que nós vivemos, os homens, eles não aceitam, né? E aí, para nós mulheres, é muito difícil a gente ingressar no mercado. Tanto estudantil também, que na faculdade, que tem que parar a vida toda para cuidar da criança, até mesmo no mercado de trabalho, que muitas das mulheres, depois que elas são mães, elas são mandadas embora, que infelizmente isso hoje em dia acontece, né? E na faculdade muitas delas têm que abandonar o curso. E acho que deveria ter mais políticas para que essas mulheres elas sejam inclusas dentro da sociedade, né? Com certeza, principalmente na vida das mulheres, né? Porque a mulher ela acaba por se dedicar à vida da criança e o homem acaba por cumprir aquela função de trabalhar e etc. Mas acredito que tem como conciliar essas coisas, mas ainda assim não deixa de ser uma atividade árdua. A maternidade ela é um fator histórico, né, que sempre impactou na vida profissional da mulher. E hoje em dia as mães estão cada vez mais tendo a autonomia de trabalhar e eu acho que o Estado tudo tem que contribuir para a mulher poder ter autonomia mesmo sendo mãe, conseguir ter uma vida equilibrada e sem ter essa dupla jornada completamente exaustiva. Com certeza, principalmente no caso da mulher. Se ela está grávida e vai virar mãe, o impacto para ela vai ser muito maior, porque ela vai precisar parar de trabalhar para cuidar do filho. E no caso do pai é o contrário, ele não vai precisar de trabalhar por causa do filho. Ele vai continuar trabalhando. Com certeza, eu acredito que quando alguma mulher se torna mãe, mesmo que ela seja nova ou mais velha, mas principalmente mais nova estando na faculdade, é um empecilho, digamos assim, porque tem muita coisa em jogo, tem muita coisa que ela gostaria de fazer e muitos sonhos que vão ser deixados para trás. E é sempre alguma coisa a se pensar, caso isso seja planejado ou não. Então eu acredito que, por mais que a maternidade seja uma bênção, ela também pode ser um empecilho para algumas mulheres, principalmente jovens mais novas na faculdade. Dependendo do mercado de trabalho e da forma que a pessoa trabalha, requer uma necessidade de atenção ou de disposição muito grande e acaba sendo difícil gerenciar a criação de um filho e trabalhar ao mesmo tempo. Eu acho que tem um pouco de impacto, sim, na vida profissional, porque, querendo ou não, algumas pessoas têm um pouco de preconceito em relação à maternidade, sabe? A mulher sempre foi posta no papel de cuidadora e maternal, nunca basicamente vista como alguém que poderia exercer a mesma função do homem, mesmo trabalho que ele.
E por causa disso, as pessoas meio que acabam vendo a mulher como inferior, sabe? Então, eu acredito que ter filhos tem impacto sim, porque isso aí vai demandar muito da atenção da pessoa, porque é uma nova vida que é gerada, né? Então, na medida que você gera uma vida, isso aí chama o seu foco de atenção. Da mesma forma que a sua profissão também chama o seu foco de atenção. Mas, por mais que isso chame o seu foco de atenção, eu não vejo que isso seja negativo. Por quê? A partir daí que você vai aprender a valorizar o seu tempo, na medida em que você sabe o que realmente importa. Você vai cuidar de alguém e no trabalho você também cuida, de certa forma, das outras pessoas. Então, nesse sentido, as pessoas que têm filho, elas podem aproveitar isso na medida em que elas sabem realmente que não tem todo o tempo do mundo e por isso elas precisam se dedicar assim, com um maior esforço, mas com um maior cuidado. E às vezes eu vejo que quem não tem filhos, eles se perdem um pouco, justamente porque eles têm muito tempo e não têm com quem gastar esse tempo, com o que se dedicar. Então acho que nesse sentido acaba impactando sim na vida profissional de alguém. Eu acredito que acaba impactando, porque acho que assim, de uma maneira, tanto para homens ou para mulheres, acaba impactando. As mulheres têm questão de licença, tudo mais, mas assim, na vida mesmo, por exemplo, eu tenho muita referência com meus pais. Meus pais sempre trabalharam a vida toda, correndo muito assim, atrás de conseguir sustentar. Lá em casa somos 3, né? Então, assim, não dá para falar que não. Isso impactou muito. Ter que levar menino para a escola, ter que sair para poder uma apresentação no colégio, qualquer coisa, querendo ou não, isso impacta. Então, acho que sim, acho que realmente tem um impacto entre pessoas que têm filhos e que não têm. Não sei se melhora ou piora o rendimento, aí eu não sei, teria que ter um estudo por trás, mas eu acredito que sim, tem um impacto bem grande por trás. Bom, né? É bom a gente ouvir os alunos falarem, né, gente? As áreas são distintas, né? Vão pensando neste tema. E também eu acho que agora a gente passa para a professora Cecília. Eu vou pedir a você, Cecília, assim, né, de tudo, do tema da roda que a gente propôs, né, da fala dos alunos, que você nos fale um pouco aí sobre a sua percepção, né? Acho que está ligado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu quero agradecer o convite da professora Evanilde, nós somos colegas aqui da PUC Minas. Nos conhecemos num treinamento sobre assédio moral, assédio sexual, que é um tema bastante importante. E ela assistiu o meu TEDx, eu convido vocês também a assistirem. E gostou, né? A turma dela gostou também. Normalmente as pessoas gostam. Então, eu convido vocês a assistirem, principalmente os rapazes, os homens. Foi um grande desafio para mim fazer esse TEDx, e o meu público-alvo eram vocês, né? Era vocês. Porque ficar falando para a mulher, principalmente para a mulher-mãe, é falar para convertido, né? Digamos assim. Então, a história da luta feminina, ela é uma história de uma luta que deve levar consigo os homens. Porque o feminismo, ele não liberta só as mulheres, ele liberta vocês, homens, também. E é isso que eu quero trazer um pouco aqui hoje. A Flávia pediu para me apresentar, né? Então, além daquele currículo lá, né, que não fala muito de mim, eu sou mãe da Sofia e do Samuel. A Sofia tem 13 anos, adolescente. E o Samuel pré-adolescente, 11, quase 12 anos. Foi 1 por ano. E aí começou... A partir daí, já comecei a falar, uai, gente, estranho, esse povo está me tratando diferente, né? Mudou. Ao mesmo tempo que filho é experimentar um amor inexplicável, é um grande desafio, né? É um tapa na cara. Você tem que se reinventar em todos os aspectos. E profissionalmente, né, no trabalho, a maternidade ela impacta absurdamente. E aí, fazendo seguindo o esquema aqui que a Flávia nos propôs, antes de eu falar um pouco, né, sobre as minhas pesquisas e também sobre a minha vivência, eu quero comentar aqui as entrevistas, né, que foram feitas. Alguns pontos foram interessantes, eu vou passar por eles, mas antes eu queria perguntar para as convidadas o que elas acharam, quais os comentários vocês poderiam fazer a respeito das entrevistas, começando pela Vitória.
Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui, agradeço o convite. Fui mãe na universidade. Entrei em 2018. Escolhi veterinária e migrei aleatoriamente para psicologia. Não me pergunto por quê. Mas falei que queria cuidar de gente. No meio dessa trajetória toda, perto do meu TCC, virei mãe. Aí eu perguntei assim, e aí? Vendo as entrevistas, eu acho que essa é a pergunta que a gente se faz. No meio da universidade, tinha um emprego. Tinha, não sei se eu ia ter mais. E estudando para me formar, para ter um currículo, né? Porque antes da gente chegar, antes da gente ser mãe, a gente é currículo também. E a gente vê muito isso na clínica, principalmente sendo psicóloga. Então, esses comentários é muito legal ver que isso é discutido dentro do ambiente. Porque, para mim, não foi fácil. Eu tinha que ter um apoio, eu tive que ter aquela famosa rede de apoio. É vô, é tia, é cachorro, é babá, ou é escola. E esse processo que a gente ia fazendo, ele ia sendo cada vez mais dificultador. Por quê? Porque, novamente, antes da gente chegar como mãe, como mulher, a gente chega como currículo. E foi assim. Fui mãe, parei 6 meses, que era o tempo que a universidade aqui propõe para a gente, e finalizei, entreguei meu TCC. Continuei na empresa. Mas a pergunta que me fizeram, e aí eu deixo para vocês, adivinhem qual foi a pergunta que me fizeram quando eu estava voltando pós 6 meses de licença maternidade. Quem chuta? Quem vai ficar com o neném? Hã? Que mais? Quem vai ficar com o seu neném? Você não vai parar um tempo para cuidar da sua família? Ouvi isso de uma mulher? Não. Meu gestor era um homem. Aí eu perguntei para ele assim, quando o seu filho nasceu, você também deu essa pausa na carreira? Não, minha mulher sim. Falei, pois é, eu não. Fui na cara e na coragem, com um bebê de 6 meses, e fui continuar na empresa. Hoje estou lá há 5 anos. Tá? Não desisti, me profissionalizei também na área que eu gosto, que é a área da psicologia. Então, eu acho que assim, tudo isso que trago no vídeo, que é colocado no vídeo, é muito real. Eu via minhas colegas indo viajar para o mundo afora, e fazendo mestrado, e fazendo doutorado. Mas eu estava ali, olhando, observando, falando, peraí, não é meu momento ainda. Então, você ter que articular o tempo todo ser mãe com ser profissional é um peso. Mas é um peso carregado pela mulher. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Bom, eu estou aqui do outro lado, do lado das mulheres que ainda não são mães e que ficam pensando, e se não? Eu brinco muito que eu cheguei naquela fase da vida que eu tenho muito medo de engravidar, mas que eu também tenho muito medo de não conseguir engravidar. É engraçado, é bizarro. Eu tenho 29 anos, trabalho desde os meus 18 na área de sistemas de informação. E é muito perceptível a diferença que as mulheres elas têm no tratamento em comparação com os homens. Principalmente num meio profissional que ele ainda, infelizmente, é predominantemente masculino. Então, eu já ouvi relatos de colegas de trabalho de que, de fato, a vida profissional delas foi afetada. Um dos relatos que mais me deixa assustada é de uma colega que ela é filha de um diretor de uma grande empresa de consultoria aqui de BH. Ela trabalha nessa empresa também. E ela falou que depois que ela teve os 2 filhos dela, ela sentiu que a carreira dela estagnou por completo. Isso porque ela é filha de um dos diretores. Imagina nós, meros mortais, como seria. Então, é realmente uma questão muito difícil que bate o tempo inteiro na nossa cabeça.
felizmente, hoje em dia, a gente vê que as coisas elas tendem a melhorar, ainda que a passinhos de tartaruga. E a medicina, a ciência também, ela tem nos ajudado. Uma coisa que eu tenho conversado muito até com as minhas amigas é sobre a reprodução assistida, congelamento de óvulos, porque a gente sabe que a idade biológica também pesa, mas nem sempre isso é acessível, né, a todo mundo. Na verdade, isso ainda é muito pouco acessível. É muito caro, é um processo caro, então é muito difícil. Eu mesma ainda não tenho uma decisão tomada se eu vou ter filho ou se eu não vou ter filho, porque eu tenho muito essa coisa, meu Deus, vou continuar estudando, vou fazer um mestrado, vou parar. Eu tenho muito medo também de não conseguir proporcionar a vida que eu gostaria de proporcionar aos meus filhos, e isso fica batendo na cabeça. Então, não sei se em algum momento eu vou ter a resposta exata ou se o tempo vai me mostrar a solução. Tá ótimo. Então, antes de eu começar a falar aqui para vocês, eu queria fazer uma dinâmica aqui com vocês, que é o seguinte. Primeiro, cadê? Vocês passam para mim. Olha essa foto aí. Vocês reconhecem? Sou eu. Sou eu lavando o prato ali, um paninho na cabeça, né? Essa foto, a minha mãe adora ela. E eu sempre achei divertida, mas minha mãe gosta muito dessa foto. Minha mãe, assim, para o seu tempo, quando nem se discutia feminismo, a meu ver, era uma feminista, porque sempre teve independência financeira e conseguiu, além de outros feitos, incutir na cabeça minha e da minha irmã, somos 3, um irmão e 2 irmãs, que nós não deveríamos depender de ninguém, deveríamos ter independência financeira. Isso é uma coisa muito importante, inclusive uma das principais feministas negras que fala sobre o tema, Bell Hooks, ela fala, não basta que as mulheres tenham trabalho, elas precisam ter independência financeira, né? Mas vou contar para vocês o que tem por trás dessa foto. Minha mãe, ela sempre foi preocupada em criar pessoas funcionais. E aí ela mandava a gente, colocava a gente para lavar a louça, né? Enxaguar, secar, guardar. E aí eu lembro perfeitamente que, invariavelmente, eu lavava e minha irmã enxaguava, ou ela lavava e eu enxaguava. A gente fazia até junto. E meu irmão secava. E a gente colocava lá no escorredor de prato, né? E eu não via meu irmão indo lá secar. E eu falava, mãe, ele não vai secar? Aí ela falava assim, ai, ele é menino. Sabe como é que é, né? Eu, não. Né? E aquilo sempre me incomodou. Vocês pensem bem, eu sou escorpiana, nasci no dia das bruxas, meu ascendente é Capricórnio, minha OAB, que eu sou advogada, tem o número do capeta, 97666. Eu não sou fácil, não mexe comigo, né? E aí eu sempre perguntando para minha mãe por quê, até que eu consegui revolucionar o esquema lá em casa e ele passou a lavar também, a enxaguar. Então, desde cedo, sem saber, eu era feminista. Por quê? Eu não queria uma sobreposição sobre o meu irmão. Eu queria uma igualdade. Eu queria um tratamento igualitário. Então, essa foto é muito engraçadinha, mas ela traz com ela uma bagagem histórica, que é cultural. E que, muitas vezes, nós naturalizamos isso diante de uma sociedade ainda machista e patriarcal. O que é naturalizar? É dizer que veio da natureza. É falar, não, mas a mulher que engravida, é só a mulher que amamenta. É só a mulher tem o dom, né? Não tem jeito, a mulher, assim, ela nasceu para cuidar. Balela. Isso aí é algo que é repetido, naturalizado, mas que é cultural. É uma cultura. As meninas, desde muito novas, são forjadas para o cuidado. E os homens são forjados para o desempenho. Então, eu vou fazer a brincadeira com vocês aqui. Eu passo, né? Não, peraí. Eu dou conta. Pera, calma, vai dar tudo certo. Como é que volta agora? Peraí. Nossa Senhora.
Mais uma? Aí eu aperto, então. Não. Não, não é o QR Code. É o QR Code, é o QR Code, é. Todo mundo tem um smartphone, normal. Leiam o QR Code, por favor. Vai aparecer um slide. Deixa eu sair da frente. Vai aparecer um slide. São 2 slides. Primeiro, tem uma pergunta. O que é ser mulher para você? Então, a ideia é a seguinte. Tem aí um espaço para vocês preencherem. Vocês vão participar, não? Ah, tá bom. Tem um espaço lá para vocês escreverem o que vem à mente. Quando vocês pensam em mulher, vocês pensam em quê? Quais adjetivos vocês pensam quando vocês pensam em mulher? O que vocês escutam, que é mais relacionado à mulher. Aí passa para frente, tem um outro slide, e é o que vocês pensam que está mais relacionado com ser homem. Quando vocês pensam em homem, o que vocês pensam? Qualidades, adjetivos? Falhou. Então, lá, ó, vocês têm que acessar mente.com e digitar um código. Não está pedindo um código? Quer ver? Põe o slide, põe o em tela cheia novamente. Está vendo lá? Use o código 64305089. Não deu? Só apareceu isso? Então deu errado. A gente tinha que ter testado, né? Tudo bem, então eu vou pedir para algumas pessoas aí levantar. Se não levantar a mão, eu vou escolher. Para falar aí 2 ou 3 características quando vocês pensam em mulher. Vai, começando com os meninos aqui. Mulher, o que te vem à mente? O que você ia escrever aí? Não sei ainda. Sem pensar, sem pensar. Companheira. O que mais? Ele não quer. Resiliente. Compreensiva. Companheira, resiliente, compreensiva. Forte. Guerreira. 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 Eles vão falar mãe. Mais alguém? Ela sofre muito. Sofrimento. E agora vamos então pensar em homem, né? Quando você pensa em homem, o que você pensa? Trabalho. Trabalho. Guerreiro. Guerreiro. Inteligente. Força. Provedor? Quer falar? Quero. Livre. Livre. É? Todo mundo pensa em liberdade, eu acho que liberdade. Quer falar? É difícil, né? Acho que o Mike falou força também, né? Muito de poder mesmo, né? Bom, vejam que as características relacionadas às mulheres têm a ver com o cuidado, com o relacionamento. Cuidado, forte, companheira, guerreira, parceira, né? Mãe, resiliente, mãe, né? Cansada, mãe que sofre, né? Exausta. E o homem, normalmente, trabalho, provedor, força, né? O que mais que surgiu aí? Livre. Esses são papéis de gênero. É o que, comumente, historicamente e culturalmente, se atribui a homens e a mulheres, né? Na sociedade. Então, o que acontece com isso? Essa imagem aí, o que ela traz para vocês? Assim? O que ela diz para vocês? Pode falar. Ela trabalha, mas, ao mesmo tempo, ela toma conta da casa. O que mais? Ela tem uma dupla jornada. Bom, ela está ali, aparentemente, vestida para o trabalho,
mas a sombra dela não corresponde à roupa dela. Ela carrega com ela uma sombra, que é algo que você não toca, nem sempre você enxerga, depende se você está iluminado ou não, né? Depende do ângulo. Mas essa sombra traz ali uma outra atividade, um outro contexto. Que no vídeo falaram sobre dupla jornada, você mencionou dupla jornada. Eu gosto de falar, prefiro falar e escrevo sobre isso em jornada continuada. Jornada interminável. Por quê? Nós, como trabalhadores, como seres humanos, nós alimentamos o sistema capitalista em vários momentos. O primeiro momento é no momento da produção, e é independente de gênero. Quando nós vamos lá e trabalhamos e produzimos, nós alimentamos o sistema capitalista. Certo? Porque a gente gera uma quantidade de valor, nós somos remunerados com um valor aquém do que produzimos, e essa diferença, que se chama mais-valia, fica para o empregador e está tudo bem no sistema capitalista, por isso que a gente tem o direito do trabalho autorizando isso. Não, tudo bem, você pode explorar a pessoa, pode pagar menos, mas tem limite. Né? Bom, mas aí a mesma pessoa que trabalhou, ela está ali no sistema capitalista e ela volta e retroalimenta o sistema, agora como consumidora. Então, com o dinheirinho que você produziu, você pega o seu dinheiro e vai lá e consome. Mandou dinheiro de novo para lá. Correto? Hoje, a gente vive um momento da quarta revolução tecnológica, em que nas redes sociais, nessas interações sociais mediadas pela internet, pelo algoritmo, esse algoritmo que sabe aprender com a gente, nós passamos a alimentar o sistema capitalista num momento intermediário e muito fluido, que é as nossas interações, são as nossas interações. Toda vez que a gente interage por meio da internet, dos algoritmos, nós deixamos um rastro dos nossos hábitos, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, de tudo, da nossa vida inteira. E isso é usado porque o algoritmo ele é dotado de machine learning, que é aprendizado de máquina. Ele trata aqueles dados e ele te oferece mais coisa para consumir. Quando a gente fala da mulher, e aí eu prefiro a ideia de jornada continuada, existe uma diferença grande, porque a mulher ela alimenta esse sistema num quarto momento, que é um momento que ele é ali, ele penetra todos, é um fio condutor de todos eles, está em todos eles, que é um trabalho que se chama trabalho emocional. Porque nós temos o trabalho produtivo, as mulheres elas são quase iguais em termos numéricos no mercado de trabalho em relação aos homens, porém, mulheres são mais qualificadas do que os homens hoje no mercado formal. Mais estudadas, com maior número de anos de estudo, de títulos, né? Somos maioria nisso tudo. Homens são maioria num ponto. A taxa de analfabetismo entre homens é maior. Veja. Porém, ainda recebemos, em média, 27% menos do que os homens, no emprego formal. Quando você vai, por exemplo, para a terceirização ou para a atividade informal, e se você coloca também um marcador de raça, mulheres pretas ganham, em média, 27% menos que homens pretos, que ganham, em média, 15% menos que homens brancos. Né? Então, se você vai somando marcadores, então, por exemplo, de gênero, de raça, de classe social, a mulher preta e pobre, ela está perdida. E aí, quando você olha as estatísticas, mais de 50% das famílias hoje são monoparentais. O que isso significa? São lideradas apenas por um dos pais, e a sua maioria de mulheres. Então, a realidade é que as mulheres estão trabalhando, estão cuidando dos filhos sozinhas e ganham menos do que os homens. E, no meio disso tudo, elas têm que conciliar o inconciliável, que é conciliar a vida produtiva com a vida doméstica, com a vida reprodutiva. Então, você pensa bem, a professora Evanilde falou, né? Olha, a maternidade ela é essencial para a manutenção da vida e do capitalismo. Porque se as mulheres que geram, e são elas que cuidam, são elas que estão preparando a nova força de trabalho. Né? Isso é desde Marx.
Marx, lá, ele nem falava de gênero, ele é até criticado por isso por alguns autores, mas ele é um homem do seu tempo. Ele falava, olha, o salário tem que levar em consideração o trabalho da mulher feito dentro de casa. Tem que ser o salário e família. Só que ele não levou em consideração que quem recebe o salário e tem o dinheiro tem o poder. Então, ainda que esse salário considerasse aquele trabalho invisível e não remunerado dentro de casa, reproduzindo a força de trabalho, ele não levou em consideração que esse dinheiro ficava na mão de quem? Do homem. E ele tinha poder. Quem tem o dinheiro tem o poder. Né? Bom, então, onde que eu quero chegar? Toda vez que eu estou aqui trabalhando, certo? Aí eu já estou aqui pensando assim, minha filha hoje tem um treino na escola de vôlei, ela quer entrar na equipe da escola, então é fora da rotina esse treino hoje, esse teste, eu tenho que levar tal hora, buscar tal hora, nossa, mas que horas que eu vou sair daqui e tal. Todo esse trabalho emocional, ninguém enxerga, ninguém sabe dele, mas ele tem que ser feito, porque se ele não for feito, vai dar ruim. E ele não é mensurado economicamente. Eu não toco, eu não vejo ele. E esse trabalho, primordialmente, é feito por mulheres. Esse trabalho de pensar em tudo. Por isso que vocês vão ver lá no TEDx, tem uma hora que eu fico brava, que eu falo assim, muitas vezes os homens, né, marido, pai, enfim, genitor, falam assim, gente, está estressada. Vai descansar, fala aí o que eu tenho que fazer. Amado, eu quero justamente não pensar. Se for para pedir, eu faço. Eu faço mais bem feito, mais rápido. Né? Quero que você divida a carga mental. Quero que você pense por mim. Não é mesmo? Então, é isso que eu chamo de jornada continuada. Porque ela não é dupla, ela não é tripla, ela é o tempo inteiro. Você tem que pensar nisso o tempo inteiro. Né? Então, a mulher ela se desdobra, ela tenta conciliar o inconciliável. Ai, deu errado de novo. Anterior. Já sei. Então, isso leva à seguinte situação. Depois edita, tá? Essa mulher que tem um filho, ela não encaixa nas oportunidades de trabalho. A Vitória falou assim, olha, engravidei na faculdade, né? Só dei conta porque eu tinha uma rede de apoio. Rede de apoio está cada vez mais escassa. Né? Existe um poema que fala, né, para criar um filho é necessário uma aldeia. Essas aldeias, hoje, elas desapareceram, né? Porque, muitas vezes, essa mulher jovem que teve um filho, esse pai, muitas vezes, sumiu, aparece só com um dinheirinho, ou ainda só no final de semana, mas não divide a carga mental. Né? E ela, então, muitas vezes, tem uma mãe ainda em idade produtiva, ou que ainda está sendo arrimo de família, e que não tem mais a disponibilidade para ser aldeia, para ser rede de apoio. E mesmo quando, né, eu, por exemplo, que fiz isso tudo que eu fiz aí, porque tinha independência financeira, e paguei por a minha rede de apoio, né, a gente cria um círculo de exclusão de mulheres feitos pelas próprias mulheres, o que não é proposital e que tem que ser questionado. Mas, normalmente, quando essa mulher tem condições de criar uma rede de apoio, quem é essa rede de apoio? São outras mulheres. Ou é a avó, ou é a sogra, ou é a babá. Né? Essa babá, muitas vezes, vem de longe, tem filho, deixa o filho com a vizinha da comunidade e vai cuidar do seu filho. Não é mesmo? Então, eu vou criando um círculo, né, em que só tem mulheres neles. E aí muita gente fala assim, é o privilégio da mulher branca. A mulher branca que contrata uma babá, uma empregada preta, ela é privilegiada e ela fomenta a exclusão. Espera aí. Esta é a realidade. Agora, quando eu faço essa afirmativa, onde estão os homens nesta equação? Quando eu digo que a mulher branca, porque contrata uma mulher preta, está excluindo ou acirrando esse círculo de exclusão, onde está o homem nessa equação? Em primeiro lugar, eu estou dizendo que essa responsabilidade é só da mãe. Essa é a responsabilidade da mãe. Então, ela está terceirizando, ela está buscando uma rede de apoio para dar conta. Então, essa responsabilidade não é do pai. Também, cadê o pai? Por que ele não divide as responsabilidades? Né?
Ah, lá vem a feminista ficar falando aí de direito de mulher, tal. Vamos ao que interessa. Por que o feminismo ele importa e ele interessa também aos homens? Porque o feminismo ele pretende libertar homens e mulheres de papéis de gênero. Porque homens eles sofrem com a masculinidade. A masculinidade está doente. Porque os homens eles têm uma pressão pelo desempenho. Eles precisam estar sempre desempenhando muito bem, né? Em todos os aspectos, inclusive no aspecto sexual. Homens não podem falhar, né? O que é uma grande bobagem, porque, assim como mulheres, homens também não estão afim, né? E homens não podem cuidar. Então, desde pequenos, os homens não podem brincar de boneca, brincar de casinha, brincar de cuidar, né? Porque eles não são ensinados a cuidar. Cuidar, olha, o lugar do feminino na sociedade ele é tão diminuído que até a brincadeira com o desempenho da virilidade usa o feminino para diminuir. Então, por exemplo, na construção civil, maioria de homens. Você está lá no alto do andaime, você sente o quê? Medo, certo? Porque do ser humano. Christophe Dejour, que é um autor da psicodinâmica do trabalho, ele estudou os trabalhadores da construção civil. E ele percebeu o seguinte, ele estudou vários tipos de trabalhadores, né? E ele fala que todo mundo desenvolve estratégias para lidar com os medos e as questões do ambiente de trabalho. Por exemplo, na área médica da saúde, a maioria de mulheres, cuidando dos outros, mulheres. Qual que é o mecanismo de defesa? A fofoca. Fofocar. Ir para o intervalo, falar, porque a mulher é forjada para falar. Isso é o mecanismo de defesa, para dar conta. O homem não. Sabe qual que é o mecanismo? Sabe? Está lá no alto do prédio, construindo lá, no alto do andaime. Não se pode falar do medo. Porque, se você fala do medo, todo mundo, então, sente o medo. Fala, ai, também estou morrendo de medo. E não pode. Então, quais são as brincadeiras? A virilidade. Vai lá na beira do andaime, sem proteção e volta. Se você não voltar, você é viado. Ou seja, você parece mulher. E isso é ruim, né? Então, até nisso, a capitulação da mulher é diminutiva. E aí, vocês chegam, então, na vida adulta, vocês não sabem cuidar. Vocês não sabem falar. Vocês são pressionados a nunca falhar. Vocês são pressionados a serem provedores, né? Por isso que mulheres estão exaustas e homens estão perdidos. Porque estão pressionados, né, por papéis que os pressionam, realmente. Que não deixa com que eles sejam quem eles gostariam de ser, né? Então, o problema é que importa a vocês também, né? Bom, eu gosto muito dessa imagem porque ela reflete essa cultura que a gente vive, né? Do machismo estrutural, de um sistema androcentrado, né? Centrado no homem. O que acontece quando a gente vai para o mercado de trabalho? Direito do trabalho, que é o que é minha área lá, né? Meu quadrado. O que eu percebi, né? E é isso que eu venho repetindo aí aos 4 cantos, nas minhas publicações, no TEDx, nas minhas participações, eventos. O direito do trabalho, ele é machista. Por quê? Quando você vai ver as normas de proteção ao trabalho da mulher, que é lá na consolidação das leis de trabalho CLT, todo mundo já ouviu falar, né? Lá tem um capítulo de proteção ao trabalho da mulher. Mas fala, uau, bom demais. A Constituição Federal fala lá, nos direitos fundamentais, mercado de trabalho da mulher protegido. Aí você vai falar, então está muito bom, está protegendo. Aí que está. Quando você vai observar, norma por norma, de proteção ao trabalho da mulher, você percebe o quê? Que o que tem ali não é direito. O que tem ali é um bloco de carnaval. É direito fantasiado, ou melhor, responsabilidade fantasiada de direito, bloquinho na rua. Parece direito, mas é responsabilidade. E essas responsabilidades só são das mulheres. Não tem nenhum direito na CLT das mulheres
que seja para as mulheres. Todos eles, sem exceção, tem uma exceção, vou falar qual. Todos eles são para o neném que nasceu ou vai nascer. Então, licença maternidade. Se a mãe morrer, como é que fica o neném? Alguém vai ter que cuidar. Aí, judicialmente, o pai pode. Se a mãe morrer, ele pode conseguir a licença. Ou seja, ele só vai cuidar se a mãe morrer. A responsabilidade é da mãe. Morreu! Pode cuidar, então. Aí eu te dou licença. Pai adotivo. Um casal homoafetivo que adotou uma criança. Eles têm mais direitos do que o pai biológico. Porque se eles ajuizaram uma ação e falaram, olha, adotei e tal, eles conseguem a licença maternidade. O pai biológico não, só se a mãe morrer. Isso diz muito da nossa sociedade. Né? Sael falou provedor. Bom, existe um papel de gênero de que o homem tem que ser o provedor. Abre a porta do carro, não pode brincar de boneco, pode chorar, não pode falar de sentimentos, né? Bronco, forte, bravo, né? Não pode demonstrar nenhuma fraqueza. Se o homem é o provedor, por que só a mulher, mãe, que tem estabilidade enquanto está grávida? A estabilidade no emprego. Desde que a mulher está grávida, até 5 meses após o parto, ela não pode ser dispensada. Por que o pai pode? Não é ele o provedor? Ele tinha que ter estabilidade também. Não faz sentido. Né? Aí, quando a mulher volta da licença maternidade, o que acontece com ela? Dispensado. Estatística. Ela é dispensada. Passou a estabilidade, ela é dispensada. Certo? Bom, o que mais? Eu falei que tem um só. Amamentação. A mulher que está amamentando, veja que todos têm a ver com a mãe. Por isso que a pergunta que eu faço é: ser mulher é ser mãe? Você não é mulher, não? Para o direito de trabalho, aparentemente não. Porque se você não é mãe, você não tem nenhum direito. Né? Então, a amamentação, a mulher que está amamentando, o bebê até os 6 meses de idade, tem direito a 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada. Que ela pode juntar e chegar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo. Né? A CLT de uma época em que talvez era possível você sair ali, correr em casa, aumentar e voltar. Meia hora, mais difícil. Né? Você já vê que a legislação não foi feita por mulheres. Né? Não foi feita por mulheres, mas foi direcionada às mulheres. Então, hoje você negocia ali, acaba saindo 1 hora mais cedo, ou chegando 1 hora mais tarde. Já gera um incômodo, né? Chegando 1 hora mais tarde. Né? Quando eu voltei da 2ª licença maternidade, né, 1 ano depois do outro, o meu chefe perguntou para mim, não foi daqui não, tá? Falou assim, e aí, vai ter mais um filho para tirar licença? Eu falei, não, estou cansada. Agora não vai dar mais não, né? Fechei. Então, assim, muita gente acha que licença maternidade é férias. Né? É o momento mais difícil, porque você não tem opção, você não tem para onde correr. O menino está lá, você não vai deixar ele sujo, com fome. E aí você tem que aprender. Né? Aí o cara fala, mas é porque ela tem o dom. Não, ela aprendeu. Ela aprendeu na marra, errando, tentando. Né? Vocês podem aprender também. Devem aprender. Então, esse direito, por exemplo, você fala assim, não, mas aí você pegou pesado, porque só a mulher que amamenta. Não é verdade. Porque durante todo esse período que essa mulher vai ficar no trabalho, o neném vai chorar de fome. E alguém vai amamentar ele. Quem? Como? Uma outra mulher, provavelmente? Com o leite que você tirou ou que você fez uma fórmula, o que poderia ser feito pelo pai, se ele tivesse o mesmo direito. Então, o que eu defendo o tempo inteiro? Que os direitos, eles não se justificam pelo gênero. Esses direitos não se justificam pelo ser mulher ou por ser homem. Se você observar, o bem jurídico protegido que a lei quis proteger foi o neném. Então, quem está cuidando do neném? É a mãe? Então é para ela. É o pai? Então é para ele. É a avó? Então é para ela. Ou, bom, existem várias possibilidades, mas a maior parte, a gente tem que ver os casos específicos, o filho é de uma mulher e de um homem, um casal, né, aquele, família doriana. O que acontece? Os dois são os genitores. Não se justifica que apenas a mulher tenha o direito. Porque, em última análise, eu estou colocando no contrato de trabalho um tanto de responsabilidade só para a mãe. Se eu estendo essas
responsabilidade, direitos para os homens, pais, eu igualo o custo da força de trabalho. Então, se eu vou contratar um homem e uma mulher, tenho que 2 pessoas para contratar, na mesma idade, com o mesmo currículo, mesmo um histórico parecido, né, assim, o perfil parecido. E ela está em idade reprodutiva, o mercado vai preterir essa mulher. Ele vai preferir o homem. Isso aí é assim mesmo. Por quê? Porque ela é mais cara e ela é mais inconveniente. Porque se ela engravidar, ela vai tirar a licença. Não é o empregador que paga, mas ele vai ter que contratar alguém para o lugar. Ela vai faltar durante toda a gravidez para ir nos exames médicos. Ela pode faltar. O pai não pode, só pode acompanhar em alguns exames, nem 1/3 dos exames. Se essa criança estiver doente, precisar de ir no médico durante o puerpério, né? A criança, até os 6 anos de idade, até os 2 anos de idade, ela tem que fazer uma consulta por mês. Isso segundo o manual de assistência à criança do SUS. Na esfera privada, é mais mimimi. Tem que levar mais vezes. Quem que vai? Invariavelmente. A mãe. Ela vai faltar e vai. Né? E assim, até os 6 anos de idade, pelo menos 1 vez por ano tem que ir, 2 vezes por ano tem que ir. O pai tem direito, foram mudanças feitas recentemente na lei, na CLT, ele tem direito a acompanhar o filho 1 vez por ano a uma consulta médica. Se ele tem 3 filhos, em idade até 6 anos, nas outras 12 consultas, quem vai? A mãe. Por isso que eu defendo que a gente deve equiparar os direitos entre pais e mães trabalhadores. No Uruguai, por exemplo, a licença não chama maternidade, ela é licença para cuidados do recém-nascido. Quem que tira? Quem for cuidar. Ah, a mãe morreu, então manda para o pai. Ah, o pai não tem pai, então manda para a avó. Né? Então, é quem vai cuidar. Na Europa, não se fala em licença maternidade. Na Europa, se chama licença parental. Parents. Né? Então, lá é o seguinte, você tem um período que a mãe tem que tirar, porque parir não é fácil. Alguém já pariu aí? Não é brincadeira. Fisicamente, então, também. Né? Então, ela tem que tirar esse período. Tem um período que é obrigatório do pai tirar. E depois desse período, tem um período que depende de país para país, em que você tem a estabilidade do emprego e a garantia de salário e de retorno ao cargo anteriormente ocupado. Tem países que pode chegar a 6 anos, em que os cônjuges ou companheiros, genitores, decidem quem vai tirar, o tanto que vai tirar, como que eles vão tirar. Isso é muito interessante, porque, ao contratar, eu não sei quem vai tirar. Então, eu não vou preterir por este motivo. Né? E, além disso, eu acredito muito que o direito tem a capacidade de mudar a cultura. Como eu falei para vocês, isso é cultural. Então, a gente fumava para tudo quanto é canto. Eu não, né? As pessoas fumavam em ambientes fechados, tinha professor que fumava na nossa cara, assim, ó, naqueles idos lá, né? Não vou contar quanto tempo tem, não. Quando proibiram a lei de fumo, a pessoa tem que ir lá para o meio da rua lá fumar. Né? Agora voltou o problema por causa dos cigarros eletrônicos. Mas o Brasil despencou no índice de fumantes. A lei mudou a cultura. Mesma coisa, o Código Transnacional, que impôs multas altíssimas para quem dirigisse bêbado, para quem dirigisse sem cinto de segurança. Isso mudou a cultura. Né? Por isso que eu acredito muito que o direito, equiparando direitos, responsabilidades para pais e mães trabalhadores, pode mudar também a cultura. E isso acabar gerando uma melhor igualdade na distribuição das tarefas, né, e do trabalho de cuidado entre pais e mães no ambiente ali doméstico. Tá bom, gente? Obrigada, era isso que eu queria falar para vocês. E, gente, maravilha, hein? Passa tanta coisa na cabeça, né? Uma vida, né? Histórias, acho que de todo mundo aqui. Depois eu vou passar para as meninas comentarem, mas já que elas falaram, quero saber se alguém tem uma pergunta para nós, né? Para as nossas convidadas. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Ficou em dúvida? E acho que esse negócio vai dar certo, não. Se eu tiver muito direito, eu estou vendo que vou ter a obrigação. Ah, e de noite, quando a criança chora, o pai pode sair do quarto?
quem vai ficar embalando o neném nas cólicas? Tem casal até que combina, segunda, quarta e sexta é seu, terça e quinta é meu, né? Então, eu estou achando que os meninos estão muito caladinhos aqui, porque estão vendo que, né, assim, vai sobrar de responsabilidades assumidas mesmo, né? E com amparo legal ainda, né? Que é mais importante, eu acho. Sem perguntas? Ah. Eu cheguei no finalzinho, porque eu estava numa reunião a serviço, mas eu não sou da área de direito, eu faço engenharia civil, mas eu gostei desse tema, por quê? Porque eu sou mãe. Eu sou mãe de gêmeos. Os meus meninos, eles têm 3 anos, é um casal, Izzy e Henrique. E, assim, para mim, foi muito difícil, porque eu estou no... A verdade, era para eu ter formado esse ano. Só que, como eu engravidei, foi uma gravidez de risco, então eu tive que internar, eu fiquei 17 dias em repouso absoluto, e os meninos nasceram prematuro, teve toda aquela, né, aquela turbulência. Então, assim, eu não tranquei a faculdade, mas eu fui puxando 3 matérias, isso daí acabou me atrasando. Mas, assim, eu acho válido isso, super interessante, porque, realmente, quando a gente é mãe, sobra mais para a gente. É a gente que acaba tendo que pensar onde que o menino vai estudar, o que eu vou fazer para ir para a faculdade, o que eu vou fazer no horário do meu serviço. Atualmente, eu trabalho home office, já tem 3 anos que é assim. Graças a Deus pelo home office agora, porque para a gente que é mãe é bom, que a gente tem o período de ficar com o filho, mas também a gente, né, trabalha também, porque para a gente é muito bom trabalhar, a gente precisa. Não falo nem questão financeira também, mas mais para, né, arejar a cabeça, essas coisas. Mas é muito bom isso, essa discussão de que o homem ele precisa também, né, da questão da licença maternidade, porque assim eu me vi praticamente sozinha. Porque, graças a Deus, eu tenho, né, a minha família me apoiou muito, meu pai, minhas irmãs, porque 2 não é fácil. E, assim, às vezes a gente ia na consulta, por ser prematuro, tinha acompanhamento de fonoaudiólogo, oftalmologista. Assim, no mês a gente deve que ir no médico uns 10 dias. E imagina eu sozinha com 2 meninos. Não dá. Aí, assim, meu pai me ajudou muito. Então, é válido essa discussão. Não é válido, né? Não sei, acho que a maioria que é da área de direito, né? Não? Então, mas, né, começar a realmente pensar nessas leis, porque eu acho que é dever né, quem é pai, quem é funcionário, o empregador, ele tem que ver o lado do pai também. E o pai ele deve ajudar a mãe, revezar, né, nessas consultas, nessas questões. É isso aí, que eu acho que muito válido, né, essa palestra que a gente está tendo, e para a gente lutar mesmo para direito de igualdade. Isso aí. Posso comentar? Essa questão do home office é uma questão interessante, porque o que a gente percebe? Tem pesquisas que mostram, né, que as mulheres preferem o home office. Justamente por essa questão da logística, porque elas estão perto dos filhos ali e fica mais fácil essa questão do deslocamento, do cuidado. Mas existe um alto índice de adoecimento mental das mulheres em home office, porque é uma ausência na presença. Você está presente, mas você está ausente para o seu filho. Você está trabalhando, mas você não está disponível para o seu filho. Isso começou na pandemia, né? Eu posso dizer para vocês, assim, não sou a régua do mundo, mas eu posso dar o meu relato. Eu divorciei do pai dos meus filhos, tenho 8 anos, eu me casei novamente, mas na pandemia era eu e meus filhos. E eu dando aula online, advogando, fazendo palestra, audiência, e meus filhos tendo aula online, né? E muitas vezes eles chegavam, me viam ali e falavam, mamãe, eu falava, o tempo inteiro eu falava, não, agora eu não posso. Né? E, em vários momentos, eu, muito nervosa e preocupada em ficar ali, né, séria no trabalho, quando começou o home office, né, o online, e, em um determinado momento, eu fiz a seguinte reflexão. Foi um momento em que teve um acidente doméstico lá com a minha filha, né, e que mexeu muito comigo,
E eu falei assim, bom, o trabalho invadiu minha casa. Aqui é o lugar da minha família, o lugar dos meus filhos, né, comigo. Não é o lugar do meu trabalho. Então, eles vão brincar, eles vão gritar, eles vão interromper, eles vão vir conversar comigo, me dar beijo. Sim, porque o trabalho que invadiu minha casa. Não foi minha casa que invadiu o trabalho. Né? Então, a partir desse momento, eu falei, está liberado conversar com a mamãe. Pode vir falar com a mamãe a hora que quiser. E aí eu estava dando aula, eu falava, gente, só um minuto. Oi, minha filha. E aí falava, tanto que os meus alunos conheciam meus filhos já. Eles falavam, mostra a Sofia! Né? Porque vale essa reflexão, porque senão eu ia adoecer. Aconteceu aquele acidente, eu vi que eu ia acabar adoecendo. Então, existe essa questão, mas isso também é um mecanismo, inclusive, de assédio. Porque, muitas vezes, os empregadores assediam as trabalhadoras que estão em home office para trabalhar e entregar cada vez mais, sob pena de voltarem para o presencial. Então, tudo que tem vantagem também tem desvantagem. Né? Há muito que avançar. A Djamila Ribeiro fala, falta muito, mas falta menos. Eu amo essa frase. Porque nós já avançamos muito. Se nós, mulheres, estamos aqui no espaço público, debatendo, né? Sendo maioria de mulheres pós-graduadas. Mulheres já estão em pé de igualdade do ponto de vista, já passaram os homens em ponto de vista de qualificação. Elas agora fazem um chamado para essa vida reprodutiva. Há países que estão preocupados, porque as mulheres não estão tendo filho. Elas não querem filhos. Então, é preciso uma mudança cultural urgente. Porque, senão, essa situação não se sustenta. Né? Acho que tinha mais uma pergunta aqui. Depois. Vai. Boa tarde, gente. Bom, eu sou mãe de 3 filhas. A minha caçula tem 26 anos. Ela é formada em engenharia civil. Né? Lá em casa, quando você passou o vídeo e falou se a gente é feminina, né? Eu acho que talvez eu possa tecer, e não sei, né? Tem incumbido em mim. Eu sempre criei elas de uma forma que elas teriam liberdade dentro de casa e autonomia também na vida delas social. Então, hoje em casa, eu brinco com ela que eu tenho 3 machos, não 3 fêmeas, porque elas dominam assim, a visão delas, mas em respeito ao homem, ao companheiro que do lado. Eu estou na minha 2ª graduação, né, faço teologia aqui, e quando vocês põem isso aqui, aí eu me volto ao meu curso, pensando, porque primeiro eu sou pedagoga, né, a pedagogia me faz rever isso, o sentido do ensinar. Os papéis hoje é bem... eu falo que o professor hoje, a última profissão dele é ser professor. Ele é mãe, ele é tio, ele é enfermeiro, ele é o cuidador. Mas por quê? A rede que vocês falaram. O pai, quando deixa a criança na escola, ele precisa de uma rede. Então, a rede, a escola é uma. A família é outro. Você, como está no direito, as leis têm que ser mudadas, sim. Hoje, eu tenho 51 anos. Eu parei um tempo da minha vida, 10 anos, para me cuidar das minhas filhas. Eu tornei meus estudos depois desses 10 anos. Curto e grosso. Eu bati o pé. Hoje eu vou voltar para a escola. E quando eu falei que ia voltar para a escola, minha filha estava com 6 anos. Então, ela estava naquele turbulhão. Né? 3, uma atrás da outra. Eu falei assim, agora é minha vez. Mas hoje, para as mulheres novas fazer isso, é difícil. E elas não devem parar por isso, não. Eu falo lá em casa. Tem que estudar, sim, tem que ter independência. E tem que ser mãe, gente, porque a estatística, como você falou, o Brasil, daqui a pouco, vai cair nessa malha. A China já está, o Japão lá fora já está nesse medo. De daqui a uns anos não ter um adulto. O adulto que hoje vai envelhecer. O nosso país está envelhecendo. E enquanto a teologia fala, o homem é reprodutor, sim, mas a mulher também ela é reprodutor. Ela reproduz futuras pessoas, uma coisa. Então,
Não é vergonha nenhuma um homem ir para a pia lavar uma vasilha, não. Não é vergonha a mulher ir fazer o serviço do homem, não. Então, tem que ter, a geração das agora tem que fazer leis, sim, porque essas leis nossas são antigas. Então, você está de parabéns e batendo a tecla em cima. Vamos, sim, gente, fazer novas leis para coisa. E ser mãe, gente, é uma dádiva, mas é uma renúncia em tudo. Vou comentar também pelo seguinte, ela tocou num ponto super importante, que são as políticas públicas, né? As leis são antigas, mas elas vão sendo modificadas ao longo do tempo. Embora a CLT seja de 1943, ela sofreu inúmeras alterações. E, há 2 anos, veio a Lei Emprega Mais Mulheres, 2 ou 3 anos, a lei que criou a CIPA. É isso, acho que é de 2022. Ela trouxe alguns avanços, poucos, alguns passíveis de críticas, mas trouxe avanços. Por exemplo, foi a primeira lei no Brasil que trouxe o conceito de parentalidade. Ou seja, os direitos que ali são previstos são para mães e pais, independente. Né? Não é para a mãe apenas. Isso é muito importante. Traz a ideia da conciliação, ou seja, aquele genitor ou genitora que tiver que conciliar o trabalho com os filhos vai ter uma série de direitos, né, de favores da lei para conseguir conciliar. Creche. Creche, gente, eu acho que é a medida pública mais importante e urgente. Tem um estudo que mostra que, quando a mulher tem filho e ela tem creche disponível, a participação no mercado de trabalho dela está lá, altíssima. Quando ela tem um dos filhos na creche, a participação dela no mercado cai pela metade. Não adianta ter só um filho na creche, ela tem que cuidar do outro, então ela não tem disponibilidade. E qual vocês acham que é a relação entre a disponibilidade de creches e a participação dos homens no mercado? Nenhuma. Não muda nada. Se tiver creche, se não tiver creche, não muda nada na participação deles. Então, eu defendo a existência ampla de creches para que as mulheres deixem seus filhos, inclusive em período integral. Inclusive para as mulheres poderem trabalhar à noite, para elas poderem sair, sentar no boteco com as amigas, tomar uma cervejinha, namorar. Porque é isso. Hoje, o máximo que as mulheres conseguem nas creches é ter onde deixar para chegar correndo, esbaforida, para pegar o menino, para ir para casa, para cozinhar para ele, para fazer tudo, para, se possível, se ela tiver forças, comer. Né? Então, a mulher não tem direito nem ao lazer, ao prazer. Né? Então, eu defendo sempre a principal política pública para libertar a mulher, chama-se creche. Creche em período integral. Na verdade, eu quero concordar com essa questão dos direitos iguais, mas o que me chamou muita atenção é essa questão emocional que a mulher vive, que não é palpável, ninguém percebe. Então, falando de mim, eu também sou divorciada, e aí tudo certinho, né, separadinho, o dia que o pai ia buscar minha filha na escola, o dia que eu ia buscar. Então, assim, ela passava mal na escola, eu que ia buscar, mesmo sendo o dia dele. Mas, espera aí, muitos anos de terapia, né, que a gente tem que fazer terapia. E aí a psicóloga falou assim, não, mas o dia não é dele? Ué, não é que é? Porque como eu tinha guarda, então eu que buscava. Então, espera aí, se o dia dele buscar, ele que saia mais cedo do trabalho dele, ele que vá procurar um médico, ele que faça tudo. Porque, não, se era passando mal, aconteceu alguma coisa, era eu que tinha que sair para buscar. Eu falei, ué, tem um trem errado aí. E realmente eu fui mudando. E uma outra coisa que a psicóloga me ensinou, com o jeitinho dela, é que as mães, às vezes, também nessa questão emocional, é tentar suprir os filhos para eles não terem decepção com os pais. Até isso a gente toma conta. Então, a gente justifica, por exemplo, sei lá, pai da Sofia, a minha também é Sofia, o pai da Sofia, se eu não avisasse para ele, olha, hoje ela sai mais cedo, olha, hoje ela tem balé,
E ele largava ela na escola. Ou seja, eu era a agenda dele. E aí a psicóloga dela falou comigo, falou, você vai largar. Eu falei, aí mãe não dá conta, né? Chega até a palpitar, falei, não posso, não vai ligar. Hoje você não vai ligar para ele. E aí eu fiquei até a hora que eu aguentei. Na hora que eu não aguentei mais, eu liguei, ele correu lá. Porque a psicóloga me ensinou que é o seguinte, que aí eu estava intrometendo, inclusive, na relação de pai e filho. Ela tinha que ver este lado do pai, ela tinha que se decepcionar ou se gabar do pai, né? Ela tinha que ter isso. Então, mas é assim, muita luta. E aí outra coisa, só uma observação que a gente vê, que nós mulheres também, é tão cultural essa questão de que o homem é o provedor e o cuidado é da mulher, que às vezes os pais fazem alguma coisa, aí todo mundo, inclusive as mulheres, falam assim, mas ele é um excelente pai, ele troca a fralda, olha como ele é um paizão. Oi, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, ele está fazendo o mesmo que a mulher. Mas isso é cultural, e aí com essa igualdade na legislação, né, eu acho que pode mudar mesmo. Mas para mudar, desculpa, estou falando muito, mas é rapidinho. Para mudar, a mudança ela tem que partir dos próprios homens. Por quê? A gente está falando de uma desigualdade. Quando você tem desigualdade, você tem alguém que tem privilégio. E não é possível que somente a lei conserte a diferença. É preciso que os homens, os privilegiados, abram mão dos seus privilégios. Isso só é possível conscientizando. Né? Não é possível de outra forma. Então, são vários caminhos, as raízes são profundas da discriminação. Então, os homens precisam se conscientizar e abrir mão dos seus privilégios. Teve um estudo da USP que propôs uma greve materna. Que as mães fizessem greve. Não deu certo. Por quê? Por isso. Porque o pai ele tem coragem de largar, esquecer e não pensar que a menina está lá esperando ele. A mãe ela não consegue. Isso é natural? Não, isso é cultural. Né? Então, em algum aspecto, realmente é bom que ela fique lá esperando e fale, pai, a minha mãe nunca me esqueceu aqui. Né? E que ela cobre desse pai. Mas eu acho que ainda faltam milênios. Tem um estudo que mostra, né, que, nas condições que estamos hoje, na América Latina, seriam necessários 225 anos, se tivesse como está hoje, para que tivéssemos igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas este tema está na agenda dos principais organismos internacionais, a questão do gênero. Então, a gente é a bola da vez. Então, acordem. Até falando um pouco sobre isso que você comentou, eu acredito muito no poder do constrangimento. Às vezes, a gente tem que constranger as outras pessoas. Algo do tipo, se alguém da escola te ligar, e sua filha está com seu marido, liga para o meu marido, por favor. Coisas do tipo assim, transferir mesmo a responsabilidade para eles. Porque, muitas vezes, a gente até tenta, mas o restante da sociedade está o tempo inteiro tentando trazer a responsabilidade para a gente. Então, vamos fazer um processo de educação da sociedade enquanto a gente pode. Liga para o pai. Hoje a Sofia está com ele, o telefone é tal, passo para ele. Eu sei que eu imagino, né? Eu não sei, mas eu imagino que deva ser muito difícil isso. Uma outra coisa também que eu pensei é que não adianta também a gente só se questionar e reclamar se a gente também não presta atenção em quem a gente está escolhendo para nos representar. Porque, no final de tudo, é tudo político. Então, a gente tem que estar muito atento a quem são as pessoas que a gente considera, que a gente coloca para nos liderar, quais são as pautas dela. Será que a gente vai conseguir ter essas leis que sejam justas se elas estão sendo feitas sempre pelo mesmo padrão de pessoas, sempre por homens, sempre homens brancos, sempre homens com poder aquisitivo maior? Então, a gente precisa ter diversidade nesse meio onde estão sendo feitas as leis para que a gente consiga ter algo diferente do que a gente já tem. Não tem como a gente querer algo diferente se a gente faz sempre a mesma coisa. E aí eu entro de novo na questão política, como você acabou de falar, que essa questão de gênero está no centro, mas eu vejo como um círculo. A gente sobe e a gente desce, porque
a gente também tem algumas coisas aí acontecendo ao redor do mundo, politicamente falando, que estão sendo um retrocesso e que está envolvendo muito empresas privadas. A gente viu aí recentemente algumas grandes empresas privadas que pausaram as suas políticas de equidade de gênero, tudo por conta de um processo mesmo político. Então, novamente, é muito importante a gente prestar atenção em quem a gente está votando. Achei muito legal você trazer a questão da escola. Eu acho que a escola ela é muito presente porque a mulher ela está sempre no automático. É igual você falou, a gente acorda, já sabe o que vai dar de café da manhã, a mochila já está pronta, o uniforme já está lá dentro. Na hora do almoço, a gente já sabe quem vai dar almoço. E o homem? Eu brinco assim, sou casada, meu marido, eu brinco que ele é um camisolão. Falo com ele, você é um camisolão. Aí ele, por quê? Eu falei, porque você faz papéis de mulher. Pode? Pode. Então, assim, é uma questão de paradigma, uma quebra de expectativa. Então, eu percebo que hoje ele já entende muito a ideia do camisolão, que é aquele cara que, vou lavar uma louça, vou colocar a roupa dentro da máquina para a máquina lavar a roupa. Vou estender a roupa. Então, agora, nessa mudança, não que eu seja psicóloga, eu estou ali fazendo psicologia, não é nada disso, mas é uma questão de função. E eu falo muito isso na clínica, que a função materna ela pode ser colocada à parte por outra pessoa, como a paterna também. E muitas mulheres aqui, né? O Brasil, hoje, a gente vê a quantidade de registro em que crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Por quê? Porque a mulher ela ocupa a posição da função materna e paterna. E é necessário ter essa falta, igual você está falando. Por que é necessário? Para que aquela criança, quando ela venha a ter lá na frente um filho, ela não gere para ela problemas. Que ela consiga entender que ela realizou ali o que ela podia e que ela teve o que ela podia. E uma coisa que eu acho muito importante, que eu aprendi muito dentro da maternidade, foi por isso que eu fui, na minha grande vida, cuidar de mulheres, nós precisamos ser mulheres possíveis de ser. Mães possíveis, amigas possíveis, profissionais possíveis. Hoje, deu o horário do meu serviço, deu o horário do meu serviço. Eu tenho um curto período de tempo com meu filho, eu vou fazer bagunça com ele. Não me liga, não me manda mensagem, enfim. Então, eu acho que aqui é lidar com as possibilidades enquanto a gente não tem os direitos assistidos. E com as possibilidades de ser. Homens também sejam. Mas sejam mais. Porque hoje ser mulher já está mais difícil. Sobre isso de homens sejam mais, não somente relacionado à paternidade, porque essa questão do esforço mental ele vai muito além da questão dos filhos. Por exemplo, tem que fazer a compra do mês da casa. O homem vai lá fazer a compra do mês, mas quem faz a lista geralmente é a mulher. Eu vejo, né, na minha família, meu pai ele é incapaz de fazer a lista das compras sem a minha mãe. A minha mãe tem que ditar item por item. Porque ele não consegue, ele não tem entendimento do que está faltando na própria casa dele, no lugar que ele mora. Ele não sabe se tem sabão, se tem café, se tem pão. Até quando eles vão ajudar, eles exigem da gente algo, que a gente ajude mais. Então, assim, uma reflexão para os homens mesmo. Vocês sentem que vocês são capazes que vocês são pessoas funcionais, vocês conseguiriam fazer todo esse trabalho sem precisar da ajuda da mãe, da ajuda da irmã, da ajuda do, sei lá, qualquer outra mulher? Eu acho importante fazer esse tipo de questionamento. Porque realmente o trabalho mental é um trabalho que não é visto, que não é mensurado e que a gente não tem muito ali como tratá-lo, como melhorar essa situação. Então, se perguntem se vocês estão sendo úteis tanto quanto as parceiras que vocês têm. Eu penso o seguinte, fazendo um aprofundamento mais a questão da feminilidade mesmo.
Até 2002, a doutora me corrija se eu estiver errada, a gente tinha o conceito de mulher honesta, né? E a mulher e o homem, ele poderia agir com furor, forte emoção do momento, quanto a sua esposa, se ele imaginasse que ela estava traindo ele, por exemplo. Em defesa da honra, exatamente, até 2002. Eu já sou mais antiga. Tem cara de nova, mas eu já sou mais antiga. Então, assim, em 2002, eu já estava, o quê? No primeiro ano do ensino médio. Então, eu estava começando a conhecer a realidade da vida, da feminilidade, do que é ser mulher. E até aquela época ainda existia mulher honesta. Então, eu acho que o avanço com relação ao espaço para a mulher no mundo, secularizando assim, nós, enquanto pessoas, ampliou de uma forma assim, foi um boom significativo demais. E porque o espaço aberto para a mulher debater como está debatendo hoje em dia, dessa maneira, mesmo que seja um assunto como escola, marido, mulher, era um espaço que era totalmente cerrado para a voz feminina. E eu acho que esse divisor de água de mulher honesta para feminicídio e defesa da honra para feminicídio demonstra que o que é a mulher ganhar o seu espaço, o seu direito à dignidade. Que viver é direito à dignidade, né, gente? A gente não tinha direito à vida. Então, isso é o espaço que a mulher merecia e merece e que deve ser cada vez mais superado e buscado por nós. Então, também queria contribuir com vocês. Eu já sou vó. Então, já passei por isso tudo que vocês estão passando. E sempre trabalhei, também sou engenheira, sou professora aqui na PUC. Não vou nem falar quanto tempo, porque eu vou assustar todo mundo. Vai ser muitos anos, né? E eu queria falar sobre essa reflexão que a gente está tendo. Tem muita mocinha aqui, né? Está escutando isso, não, que rabo ser mãe, né? O que é isso, né? Então, é preciso entender que a gente completa muito quando tem filhos. Eu tive 2 filhos, né? Duas grandes bênçãos na minha vida, né? E que eu passei por isso tudo também. Trabalhei na FIA 18 anos. Enquanto eu trabalhava, já dava aula aqui. Então, vocês já viram minha carga horária, como que era, né? E lá trabalhava em produção. Fui a primeira engenheira da Fiat, com registro engenheira, né? Até depois disso é sempre técnica, não sei o quê. Mas a minha carteira está como engenheira eletricista. Então, eu vivi o processo produtivo, a produção seriada, que ela não para, né? Era dia e noite, né? Então, eu vivi essa correria, e, com isso, eu tive filhos. Meu chefe, ela falou assim, você devia falar comigo quando você engravidar, não que você está engravidando. Me deu esse recadinho bacana, né? E depois falou assim, quantos filhos você pretende ter? Né? Então, eu tinha essa pressão. Eu até queria ter o terceiro. Eu fui de bobeira, eu tive 2. Então, eu queria falar com vocês o seguinte, ter filho é muito bom. Não deixe ninguém pôr limite no que você quer. Faça seu planejamento familiar, sim. Entendeu? Tenha seus filhos, porque depois, quando chegarem na minha idade, vocês vão precisar dos filhos. Sobrinho não reconhece, tio não. Você precisa de filho para dar continuidade, né? Então, tenha seus filhos. Quando vai criar, é difícil. Também tive todos esses problemas. Marido folgado, marido perdendo emprego, eu bancando. Tive de tudo que você pode pensar, né? Mas a gente conversando com eles, a gente vai pondo eles na linha também. Porque muita mulher quer fazer tudo ser a boa do negócio, né, para ficar em paz com ele, porque quando você pede alguma coisa para qualquer pessoa, você incomoda. Até o filho, né? Você faz assim, eu não quero. Mas você vai, então, você fica boazinha quando você não pede, faça para ele. Mas vá conversando, definindo tarefa, pedindo ajuda, sim, entendeu? Falando da responsabilidade, sim, que todos os dois têm que ter com a criança, né? E a gente não falou aqui de uma coisa que a gente vai sentindo, vocês vão sentir quem tem filho aí, você vai ficando com culpa.
meu menino lá em casa, Dia das Mães, meu Deus, eu não tive com eles no brinquedo. Você começa a ter culpa, entendeu? Então, do meu relato, mãe que trabalha tem filhos melhores, porque eles conhecem a dureza. E você sabe que eles sabem que você não está brincando. Não esqueça de estabelecer limite. Limite hoje é a base. Você vai criar filhos homens bacanas no futuro, os filhos que você criar agora. Porque muita mãe criou sem limite, então é o seu marido de hoje. Entendeu? Crie com limite seu filho, falando que ele tem que ajudar, sim. Parando com esse privilégio, né, que o seu irmão vai só enxugar, não vai lavar. Parando com isso. Essa é a proposta. Então, começa a pôr na cabeça que a casa tem a tal tarefa. Todos nós estamos aqui. Então, a tarefa é dividida, cada um tem sua obrigação. E ficar no pé. Olha, você fez, que você percebe com o tempo, vai entrando tudo no ritmo, todo mundo vai trabalhando, sim. E outra coisa, para de limpar muito a casa. Porque eu ficava assim, chegava, eu queria ser a super mulher, né? Minha casa toda limpa, meus meninos todos arrumadinhos, e aí eu tinha um horário de dormir meia-noite. Eu levantava 5 horas, porque a Fiat começava às 7 horas da manhã. Então, eu dormia de meia-noite às 4 horas para arrumar. Então, era meu sonho. Então, eu vivia com o olho roxo, eternamente, né? E aí, fui descuidando de mim. Fiquei pesando 100 quilos. Fui descuidando. Então, primeira coisa, não esqueçam de vocês. Segunda coisa, qualidade de vida com as crianças. É mais importante que limpar a casa. Entendeu? Vamos fazer junto, vamos brincar junto. Nada de ficar deixando o menino fazer para casa sozinho. Vamos fazer junto para casa. E casa, se der. Se der, entendeu? Porque também vai ser dividido, né? Não tenha medo de ter seus filhos. Não deixe ninguém fazer seu planejamento familiar. Tenha os filhos que você queira. Não é ruim ter filho, é muito bom ter filho. Principalmente quando você depois vê os filhos acontecendo. Os homens serão melhores se vocês criarem melhor agora. Nós estamos comendo, a geração está comendo os filhos que as mães criaram sem limite. Chegaram, gostosão, o homem não faz nada, né? Então, ensina que eles também têm que fazer. E outra coisa, gente, ter filho é muito bom. É ótimo quando você realiza em cima dos filhos. Vai ver como você realiza em cima dos filhos. Ser mãe é muito bom. Então, não fique preocupada que você vai perder a carreira porque você vai ter mãe. A gente vai perder de qualquer jeito. É muito. Você pode olhar nas direções. Quem são as direções? São os homens. Não mudou nada ainda, não. Não mudou nada, entendeu? Então, ainda continua eles tendo privilégio, sim. E nem por causa disso, deixe de ser mãe. E aí eu vou abraçar minha carreira e vou deixar de ser mãe. Não. Tenha seu planejamento familiar que você dá conta, sim. Porque eu dei conta e você vai dar conta também, tá? Desejo a todos uma grande maternidade. Um beijo a todos. Claro, só pegar outra. Tem mais, acho que 3 pessoas querendo falar. Só ver. Você queria? Gostei muito do que você falou, da sua experiência de vida, né? Eu acho que é importante tudo isso que você falou. É uma pena que ainda hoje a gente tem a sensação de que uma discussão como essa seja um ódio à maternidade, né? Não é realmente a maternidade é maravilhosa, assim como a paternidade bem exercida, né? Eu acho que essa luta é coletiva. Eu acho que quem tem filho grande é elefante. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ser escola de homem, educar homem, né? Eu acho que eles precisam se educar para a vida, né? De fato, como exercitando a coparentalidade, pais e mães têm que criar adultos funcionais, né? Então, eu que tenho um filho e uma filha, eu crio adultos funcionais. Eu falo, quanto mais você souber, quanto mais você se esforçar e quanto mais autonomia você tiver, melhor você vai ser. Você está treinando agora para o adulto que você quer ser, né? Então, eu falo, você tem que saber onde ficam todas as coisas dessa casa, você tem que saber repor tudo, você tem que saber mexer em todos os eletrodomésticos. E, curiosamente, o meu filho é muito mais autônomo do que a minha filha, que é uma folgada. Então, o meu filho, ele cozinha. Desde os 5 anos de idade, ele faz ovo. Hoje em dia, ele faz macarrão, carne, pratos, lasanha. Ele adora cozinhar, ele tem 11 anos. Né? Ele sabe onde fica qualquer coisa dentro daquela casa. Ele é um menino super funcional. Se ele precisar ficar sozinho uma semana, ele sobrevive. Ela não sobrevive um dia.
Então, eu acho que, assim, cada ser humano é um mundo, mas eu acredito muito que nós, mulheres, aprendemos com a vida, com as lutas, e os homens precisam enfrentar as lutas deles, né? Nós não precisamos educar homens, nós precisamos coparentar, né? Homens e mulheres precisam juntos construir seres humanos melhores. Só essa observação que eu queria fazer. Boa tarde. Eu tenho 29 anos, já sou formada em Direito, sou advogada. E assim que eu me formei, eu engravidei. E aí, estava em pandemia, 2021, meu esposo estava no doutorado, ganhava uma bolsa, e a gente falou, não. Eu falei, não, eu quero cuidar dele nesse primeiro momento, então posso deixar minha carreira um pouco de lado, e eu volto depois. E aí, só que assim, meu filho com 2 meses, as pessoas já ficavam, e você está fazendo o quê? Estou cuidando de uma criança. Amamentei ele até os 3 anos, isso para mim foi uma vitória muito grande. E eu lembro que quando ele estava com 6 meses, eu enviei um currículo para uma universidade lá de Aracaju, de onde eu venho, e para uma vaga de advogada júnior. E aí eu fui convocada para fazer entrevista. E aí na entrevista, conversa vai, conversa vem, surgiu a pergunta: você tem filho? Tenho filho. Quanto tempo? 6 meses. Quem vai ficar com ele? O pai. Meu esposo trabalha home office, enfim, tudo se ajeita. Ah, tá, tudo bem. Tá. E aí depois vem um e-mail dizendo que, infelizmente, não podemos convocar agora, porque precisamos de uma pessoa com mais experiência e tudo. Depois daquela entrevista, eu já sabia que, assim, eu falei ao meu esposo, não vai ser. E eu tenho certeza que não perguntam para o homem isso, em nenhuma entrevista. Eles não querem saber se o homem é casado, não pergunta, entendeu? Então, eu fui, enfim, vim de Aracaju para Belo Horizonte, cuidando do meu filho, pracinha amanhã, tarde, leva para natação, faz isso, faz aquilo. E aí, até que chegou um momento que eu olhei assim e falei, não consigo mais voltar para o direito. Não, acho que não é mais minha área. E aí eu falei, não, agora eu quero voltar a estudar. E aí estou no primeiro período de psicologia. E foi uma tomada de coragem muito grande, porque, ao mesmo tempo que eu tomei essa coragem, me matriculei no curso, eu estava chorando, pensando que, meu Deus, meu filho, como é que ele vai ficar? Sendo que ele vai ficar com o pai. Meu esposo vai entrar mais tarde no trabalho, ele vai deixar ele na escola mais cedo para ele almoçar lá, eu vou buscar. Então, a gente conseguiu fazer uma logística, mas, ao mesmo tempo, a culpa que eu estava sentindo, meu esposo não sentiu em momento nenhum, enquanto ele voltou a trabalhar, e quando ele sai para trabalhar todos os dias. E isso é uma coisa que eu tento conversar com ele. Tento não, né? Ele se interessa pelo assunto, e a gente sempre debate isso em casa, do papel do homem nisso tudo. Porque a gente vê muito nas redes sociais, na internet, as mulheres debatendo sobre a carga mental da mulher, mas quantas páginas no Instagram tem de homens levantando esse assunto? Não tem como a gente mudar a situação se quem tem um privilégio realmente não está interessado, porque mexe em muitas coisas, né? Então, acho que essa roda de conversa, eu sou uma grande entusiasta das mulheres, enfim, dos cuidados com as mulheres. E acho que quando se vê uma palestra assim, uma roda de conversa, não é só para mulheres, é para vários homens estarem aqui também debatendo. E eu acredito muito que os homens que não se atualizarem, que não, enfim, se atentarem para isso, vão ficar para trás. Vão ficar para trás. Se eu tiver uma filha, eu não quero que minha filha case com um homem que, enfim, é isso, porque se não for assim, acho que se não pegar nesse lado do homem também, do tipo, você vai ficar para trás, eles não vão se movimentar. Então, a gente tem que estar sempre batendo de frente com isso. E é isso. Vale lembrar que você trabalha muito, né? Esse trabalho ele não é remunerado, mas ele é um trabalho muito desgastante e invisível, invisibilizado, né? Que é o trabalho de cuidado. Sim, é. Agora, a quem interessa a culpa materna, né, gente? A culpa não vale de nada. Joguem fora a culpa, né? É problema dos seus filhos depois na terapia. Boa tarde, meu nome é Núbia. Antes de mais nada, quero parabenizar, né, pela apresentação de hoje, que foi maravilhosa. E o que eu ia falar é justamente, eu levantei a mão já tem um tempão, mas é justamente sobre o que foi citado aqui, né, em relação à culpa. Para mim, quando eu vejo, sou mãe de 2 anos,
eu vejo mercado de trabalho e maternidade, soa quase que como sinônimo de culpa. Porque se eu estou no meu trabalho, sair cedo por algum motivo para levar ao médico, eu fico com a culpa de que eu estou deixando o meu trabalho para cuidar do meu filho. Mas, ao mesmo tempo que eu saio de casa de manhã para vir trabalhar, eu falo, poxa vida, eu não estou ficando com meu filho. Eu acho que essa carga mental, ela é exaustiva e ela mata a gente, assim. Eu não sei, não posso generalizar que esse sentimento é de todas as mulheres, mas do meu convívio familiar e de amigos e tudo mais, todas as mulheres sentem culpa. Todas as mulheres que trabalham sentem culpa de sair, deixar o filho, sentem culpa de estar no trabalho, pensando no filho, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto que é extremamente delicado e que precisa também ser discutido e, de preferência, que tenham políticas públicas que cuidem dessa mulher, que cuidem da saúde mental da mulher, porque quem tem condição cuida, mas e quem não tem? Pois é, quando a gente tem que pensar a quem interessa. Por exemplo, quando eu tenho trabalho não remunerado de mulheres na esfera doméstica, ou trabalho mal remunerado de mulheres na esfera doméstica, são as empregadas domésticas, né? A quem interessa? Quando eu tenho a culpa materna, né? A quem interessa? Veja que, de alguma forma, o trabalho não remunerado realizado por mulheres desonera o Estado. Quanto mais mulheres estiverem voltando para dentro de casa, tendo inúmeros filhos, porque está tendo esse movimento, esse recrudescimento, inclusive religioso, de volta para o lar, né? Nós estamos vivendo em termos globais situações muito preocupantes, por exemplo, o Afeganistão, né? Então, existe um interesse político, ideológico, estatal por trás. Quando eu tenho mulheres, e aí quando eu falo de cuidado, não é só dos filhos, mulheres que cuidam dos filhos, da casa, dos idosos, dos doentes, das pessoas com deficiência, são as mulheres que cuidam dessas pessoas. Quando essas mulheres abandonam a sua carreira produtiva ou optam por esse cuidado, elas estão desonerando o Estado de políticas públicas. Porque, caso contrário, alguém teria que cuidar dessas pessoas. E o Estado teria que promover assistência, né? Então, existe um interesse, existe alguém se beneficiando dessa culpa, desse trabalho invisível, dessa sobrecarga, num sistema capitalista. Então, a gente também tem que pensar sobre isso. Boa tarde. Eu gostaria de comentar que a gravidez, a maternidade é muito difícil de conciliar na vida adulta, mas é ainda mais complicado na adolescência. E a gente vê muito caso de quando um adolescente engravida ou, né, acontece essas coisas assim, que é muito julgada. E eu até escutei uma frase uma vez que ficou na minha cabeça, que não apoia a gravidez na adolescência, mas apoia uma adolescente grávida, porque é uma coisa totalmente diferente. E na gravidez, na adolescência, o que mais ocorre é o genitor não assumir. E ainda por cima, quando assume, né, vamos dizer assim, coloca o nome no documento, tem a questão da pensão, da participação, porque eles acham que é muito simples pagar R$200 de pensão, que é muito para eles, e não tem questão da presença. E sendo que, durante todo esse momento, durante todo esse novo ciclo, o que é mais importante é ter a rede de apoio, é ter a presença de alguém ali. E o que eu mais vejo, assim, a dificuldade que as mulheres enfrentam também é essa falta de rede de apoio. E eles acham que o dinheiro que eles contribuem, quando contribuem, é muito mais importante do que a presença. E é uma coisa que os filhos sentem muito mais falta. Igual ela comentou a questão da mãe querer suprir essa falta do pai, as crianças sentem de qualquer forma. E mesmo o pai, mas eu estou pagando a pensão certinho, não atraso pagamento nenhum, mas sentem falta da presença. A presença é mais importante, ter esse afeto junto com os filhos. E eu acho que, assim, os homens, eles têm que ter essa consciência, eles têm que pensar mais sobre isso, que nem tudo se trata sobre dinheiro, se trata sobre a presença, se trata sobre consideração também com os filhos. Como é que você chama? Júlia. Júlia, tempo é dinheiro.
Todo o tempo que você gasta com seu filho é dinheiro, né? Tem um estudo, participei até da banca de defesa de doutorado, de uma pesquisadora, que é professora, que chama, esqueci o nome dela agora, Graciele Carrijo. Ela fez uma pesquisa sobre o pagamento de pensões alimentícias. Olha o que ela descobriu. Se antes, ficar em pé aqui, porque tem um pessoal aqui. Se antes uma família, que era uma família com o pai, a mãe e os filhos, sobrevivia com uma renda do homem somente, 100% da renda para a família, quando essa família é recomposta, o que é a família recomposta? Quando há um divórcio. E essa família, então, se recompõe. Normalmente, o que acontece? O pai vai ter uma outra casa e a mãe fica com os filhos, certo? O que ela percebeu? Ela fez uma pesquisa nas decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e nos processos em escritórios de advocacia específicos. Ela percebeu que, invariavelmente, a pensão alimentícia não passa de 24% da renda. Então, vejam o que acontece. Aquela família que sobrevivia com 100% da renda, agora, 3 membros, vamos supor que é uma mãe com 2 filhos, 3 membros sobrevivem com 24% da renda. E um membro com 76% da renda. 24% é o máximo. Então, o que ela fala? Da necessidade de se levar em consideração o tempo de trabalho mental e de trabalho reprodutivo, de cuidado da mãe na fixação da pensão. Então, eu também sou divorciada, o pai dos meus filhos também paga pensão. Ponto. Eu sei do que você está falando, né? Então, é um ecossistema em que se pensa, eu pago a presença, eu pago o tempo, eu pago o trabalho emocional, eu pago tudo. Né? Quando, na verdade, você está pagando não em dinheiro, mas em tempo também. Né? Então, essa tese é maravilhosa, porque ela está sendo aplicada, algumas decisões, né? Uma ali, outra ali, mas é assim que funciona. A gente tem que avançar pouco a pouco. Né? Para se levar em consideração, essa mãe não trabalhava, ela vai ter que voltar para o mercado, como é que ela vai sustentar uma família com 24% da renda, se antes era 100%? Então, eu preciso de uma pensão maior que leve em consideração isso. Ele vai viver com 75% e ela com 24%? Né? Então, é importantíssimo o que você falou. Ela estava falando na questão dela que ela abandonou, não é que ela abandonou, ela formou e acabou, e aí ela teve o filho, né, a Diverdi ali, e eu lembrei da minha mãe, porque, ai, peraí que eu tô nervosa. A minha mãe, não consigo, desculpa. A minha mãe, ela formou em Direito também, e antes dela formar, ela me teve, e o meu pai, eles são casados até hoje, mas eu estava pensando nisso. Uma vez, a minha mãe, ela não conseguiu ir na minha apresentação de balé. E eu fiquei muito brava com ela. Nas fotos, eu estou lá toda emburrada. E eu não pensei no meu pai, porque o meu pai nunca foi numa apresentação de balé. Quando eu jogava vôlei, meu pai nunca foi num jogo de vôlei. E meu pai sempre ia para casa de 15 em 15 dias. Ele não estava lá, porque meu pai trabalhava em Pitangui na mineradora. E a minha mãe é professora. Ela formou, mas ela fala que no direito, para você ter uma carreira muito boa hoje em dia, você precisa fazer concurso. E para você fazer concurso, você tem que estudar bastante. E como ela tinha acabado de me ter, ela preferiu me criar, ser presente, do que, vamos dizer assim, me abandonar, me deixar em segundo plano, para depois ela retornar. Eu estava, tipo assim, muito novinha. A minha mãe brinca que os professores dela falavam, olha, a única pessoa que pode fazer prova em dupla é a Aparecida, porque ela estava grávida de mim. E, assim, eu pensei muito no que ela falou, porque eu lembrei exatamente da minha mãe. Ela abdicou da, vamos dizer assim, uma carreira melhor no direito do que... Não estou dizendo que a pedagogia não é uma carreira boa. Minha mãe, ela adorava a alfabetização, ela aposentou já. E ela adorava a alfabetização. Ela fala até hoje que a paixão dela na pedagogia é a alfabetização, porque as crianças querem aprender. E ela fala que hoje em dia não se arrepende. E muito tempo na minha vida eu pensei em fazer direito, talvez por compensar o que ela perdeu.
Hoje em dia eu faço fisioterapia. Uma coisa nada a ver uma coisa com a outra. Eu pensei isso até ano passado. Só que como eu jogava vôlei, tive toda essa experiência, eu falei, eu não quero fazer o que minha mãe fez da vida dela, eu quero a minha vida. E muito tempo minha mãe até falou, Mariana, fisioterapia não dá dinheiro. Eu abdiquei do dinheiro, vamos dizer assim. E não que... Obrigada. Não que não dê dinheiro. Fisioterapia dá dinheiro, assim. Qualquer profissão que você fizer vai dar dinheiro se você se esforçar. E dinheiro também, vamos dizer assim, apesar de ser tudo, não é tudo. Porque, igual vocês estavam falando, você pode pagar pensão, mas não supre a necessidade de um contato físico, de um acompanhamento em qualquer coisa. E na questão do meu pai, quando ele aposentou, que eu fui conviver com ele. E eu briguei muito com o meu pai, minha mãe sempre no meio. Porque a gente tem um gênio igual, minha mãe sempre falou, nossa, você ia se dar muito bem no direito, porque eu também gosto muito de debater, eu falo mesmo, não tenho papas na língua, se eu fico estressada, eu falo. Sei que não pode brigar, né, meu pai, mas meu pai tinha umas coisas que ele falava que eu não concordava, ele brigava comigo por qualquer coisa. E ele fala, nossa, mas as suas irmãs não são assim, porque ele teve 2 meninas antes de mim, com outra mulher. Nossa, mas as suas irmãs não é assim. Elas eram assim, só que ele também não estava lá, porque ele sempre trabalhou muito viajando com a mineradora. Então, ele não estava lá. As minhas irmãs falam, meu pai me compara muito com você. Não, meu pai te compara muito comigo. Só que, tipo assim, ele não estava lá. Eu sempre fui criada pela minha mãe. Ele não estava lá para me criar. Quando eu tive todos os meus problemas, ele não estava lá. Ele mandava o dinheiro. Para vocês terem noção, o meu pai foi ficar com a minha mãe quando ele ainda estava casado com a outra, porque eles se conheceram há muito tempo atrás. Ele falou que estava divorciado. Mas a mulher, inclusive, ligou, é uma diva. Mas ela ligou para a minha mãe, conversou com a minha avó e falou, olha aqui, ele ainda está casado comigo. E estava ficando com a minha mãe. E minha mãe, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. E ela fazia direito na época. Ela ficou, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou indo contra os meus princípios. E ela ficou muito bolada. Aí ela falou, a gente só vai ter um filho depois que você se divorciar, porque eu não concordo com isso. Ela terminou tudo depois que ele se divorciou. Realmente, aí a minha mãe ficou com ele, porque a paixão da vida dela é o meu pai. Ele pode fazer de tudo que, mãe, pelo amor de Deus, separa, não dá. Ela quer ele, eu não tenho muito o que fazer. Hoje em dia, a minha relação melhorou muito com ele na questão disso, mas eu sinto muita falta do meu pai. Principalmente quando ele estava em casa, mas ele não era presente emocionalmente, porque na pandemia ele ficou 2 anos sem falar comigo. Em casa, morando na mesma casa. Enfim, não sei nem como isso se qualifica, vamos dizer assim, entendeu? Enfim, mas é só isso que eu queria falar. Oi, gente, nós já estamos terminando. Tem mais uma. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai... mais uma, então. Ai, gente, obrigada. Eu me chamo Aparecida e gostei muito desta palestra porque eu me vi muito nela. Eu sou mãe solteira, negra, e trabalhei, né, para manter uma filha. E, assim, até quando você se colocou, né, eu me vi mediante um homem, né, até mesmo nessa imposição, entendeu? E, assim, aposentei e, ao mesmo tempo, eu também me vi com um salário baixo, né? E, assim, ao mesmo tempo, também cobrando, né? Fazendo essa cobrança, entendeu? Então, assim, achei excelente, entendeu? E, tipo assim, tentando voltar para o segundo momento de outro cargo, né? Gostei, parabéns. Eu fiquei emocionada. Pronto agora? Gente, olha, nós vamos... Não, o moço quer falar? Qual moço? Pode falar aqui, então? Um representante, gente. Não, é curioso isso, porque eu já estava aqui pensando qual será o rapaz que vai falar. Na verdade, o que eu ia falar, acabaram falando. Mas eu acabei pensando em outra coisa, que assim, eu não fiz nenhum estudo sobre isso, mas eu reparo assim, entre meus amigos, na minha geração em geral, normalmente os filhos, principalmente os filhos que tiveram essa supermãe,
eles acabam tendo muita dificuldade quando vêm para a faculdade. Assim, acho que é uma questão da mãe querer fazer tudo enquanto está crescendo e acaba que o filho não aprende fazendo nada. É questão de lavar roupa, não sabe lavar roupa. Mas até coisa básica, cozinhar, ir no supermercado, igual o pessoal está falando aí. Mas eu vejo que, por exemplo, os amigos que eu tenho que tiveram um pai, ter pai é uma coisa, ter pai presente é outra. Que realmente teve o pai presente, ensinou, falou assim, não é para você depender da sua mãe para fazer tudo, você tem que fazer sua coisa sozinho. Mulher não vai querer homem que não sabe fazer nada. E eu acho que essa parte da mulher não querer foi o que mais influenciou, né? Mas, assim, principalmente as pessoas que moram comigo, é gente assim, que sabe cozinhar, trabalha desde 18 anos. Tem um que, inclusive, virou pai recentemente. Tá, as coisas estão meio bagunçadas lá, mas eu acho que vai dar certo também. Ele sabe que ele pode contar com a gente. Mas, basicamente, eu queria falar que, assim, eu não sou pai, obviamente, eu sou homem. Eu não sei como é que é parir uma criança, mas eu imagino que assim, a mãe ela tem um instinto natural de querer ser aquela mãe coruja, né? Registrar e cuidar demais. Só que eu acho que esse cuidado excessivo pode causar mais prejuízo do que ajudar no longo prazo. É basicamente isso. Legal. Bom, enfim. O que nós vamos fazer assim com o avançar da hora? Estava comentando com a professora Cecília aqui, que virou, de fato, uma roda de conversa. Né? Eu acho que era a nossa intenção, eu fico super feliz e realizada com esse momento. Né? Eu acho que a PUC Carreiras é um setor da universidade responsável pelo desenvolvimento, né, profissional. E eu acho que o desenvolvimento profissional não é só saber fazer. Né, saber ser, né, ser conectado na sociedade, se posicionar politicamente, né, assim, pensamentos que vão além deste momento e que a gente lute por uma sociedade realmente mais justa e igualitária. Né? Aqui a gente, na PUC, forma pensando nisso. A gente vai, as três vão ficar aqui. Quem quiser vir conversar rapidinho, eu sei que a Cecília tem aula agora, mas elas vão ficar aqui à disposição. E eu já vou encerrar o evento, mas tem uma lembrancinha para as nossas participantes aqui. Entrem, gente, no site da PUC Carreiras, a gente vai subir, né? Tudo foi gravado, a gente edita e coloca lá. Não reparem não, hein, gente? Levem para casa, para o trabalho, para dar uma alegrada, né? Quer despedir? Quero agradecer muito esse momento. Esse assunto ele é muito caro para mim, não só do ponto de vista profissional, acadêmico, mas pessoal. Eu acredito muito na mudança. Né? Que bom te ouvir. Né? Eu acho que muita coisa mudou, realmente. Eu noto isso, eu dou aula há 17 anos, e eu vejo essa mudança nas minhas alunas, mais do que nos alunos. Mas eu acho que vai chegar um momento em que eles vão ter que mudar. Né? Eu tenho tentado mudar esse menino que está lá na minha casa, né? E que eu sou responsável por ele. Enquanto eu puder ser, eu quero ser um exemplo. Né? Mas eu acredito muito no papel de vocês, perceberem, vocês homens, perceberem os seus privilégios e perceber que eles não vão durar muito tempo e que vocês precisam se reinventar. Né? Então, eu quero agradecer por vocês terem participado, fiquei muito feliz, me senti muito acolhida, a equipe estava super ansiosa para esse evento e eu acredito que foi um sucesso. Quero agradecer. Obrigada. Gente, também queria agradecer. Sou ex-aluna, sou filha da PUC, passei o que vocês estão aí passando. É muito bom a gente retornar para a universidade, ver grandes potências sentadas aí onde vocês estão. Passei como presidente do DA de Psicologia, passei como presidente do Conselho de DAs, fui muito politizada aqui dentro. Hoje, se eu sou uma boa mãe, uma mãe possível, é graças também à universidade, porque aqui eu critiquei. Eu critiquei o papel, às vezes, dos meus professores, que estavam ali na frente.
eu critiquei o papel dos meus colegas ali no Bar do Rosa, sentado. Então, esses lugares, essas posições que a gente ocupa no social, é elas que mudam. A gente não precisa esperar necessariamente só o direito, as políticas públicas. Eu consigo mudar o meu ambiente. E hoje, como você, professora, eu faço isso em casa. Eu costumo falar para o meu filho o seguinte: eu gostaria que você não fosse como todos os homens. Porque, se você for, eu falhei como mãe. Então, eu acho que é muito isso. Tenham filhos, aquelas que quiserem. Mas, principalmente, para mim, uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, uma mãe também divorciada, com 4 filhos e sem pensão. Sejam livres, mulheres livres, para escolherem caminhos, términos de relacionamento, escolhas profissionais, pós-graduação, começar de novo, terminar algo que não começou. O julgamento ele sempre vai existir, em qualquer lugar que a gente está. Por que a gente tem que ser normal dentro dos ambientes? É isso. Obrigada. E só para finalizar também, eu até comentei aqui agora com a Flavinha que quem quiser entrar em contato, fazer um networking, adicionar no LinkedIn, em qualquer outras redes sociais, podem entrar em contato com o Instagram, PUC Carreira. No site? No site e no Instagram da PUC Carreiras, que eles vão passar para vocês, e aí a gente também consegue manter o contato.